a sua cruz e siga. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, e quer entender bem o porquê Jesus falou isso, leia Mateus 16, eu não vou reter literalmente esse texto. Como é um tema abrangente e aberto, hoje então o pastor Márcio me deu essa honra de que Deus seja louvado pela vida do nosso pastor. E aqui está, louvo a Deus pela vida da nossa irmã Elaine e o varão de Deus, o presbítero Everton. Nós nos encontramos essa semana e eles falaram desse culto de sexta-feira, eu nem sabia ainda. E eu falei, irmão, eu vou fazer um esforço de sexta para garantir, pelo menos para ver se eu vou quarta. No centro de oração não tem culto lá na nossa igreja, então na quarta, vou ver. Está tendo EBT, pastor? Terça-feira? Pronto, então eu vou vir ser aluno aqui nas aulas, porque eu acho que eu vou ficar caladinho, quietinho, para aprender. Terça-feira nós trabalhamos na igreja Organismo Espírito. Não, é bênção de Deus, tá vendo? Então, bom saber. Não me deu como professor, deu como aluno, pelo amor de Deus. Vamos sentar todo mundo para aprender com os professores que tiveram, o pastor que quer que seja. Queridos, e aí, graças a Deus, aprove a Deus, eu estou aqui hoje. Né? Infelizmente, como o pastor falou, uma despedida também dos nossos irmãos, mas tive o prazer de recebê-los ali. Nossa irmã Elaine, eu não deu para pregar dessa vez lá, a gente ficou na. Uma criança que não sabe, tiver a curiosidade, aí depois você vai ler o livro de gente. São só 50 capítulos apenas. Dá para ler uma semana, gente. Por favor. Eu já li o livro de Salmo em uma tarde. 150 salmos em uma tarde. Eu li. Detalhe, eu sou míope. Eu sou míope, sem óculos. O ano era 2011, eu fiz essa façanha. Então, dá para ler. Bom, em Gênesis tem a história de um homem que Deus chamou lá na terra de Ur dos Caldeus. Esse homem ouviu a voz de Deus e seguiu. Segue. Lembrando de João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Essa palavra, segue-me, Jesus disse a Mateus. Jesus disse aqui, aquele que quer me seguir, foi o Jesus humano, mas nós devemos ter em consideração que Jesus apenas se encarnou há pouco mais de 2000 anos atrás. Ele já existia desde antes da fundação do mundo. Ele disse aos judeus, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. A galera pegou de pedra querendo jogar de Jesus. Esse cara tá doido, o cara não tem 50 anos e viu Abraão. Deus é eterno. Aleluia. O Deus eterno. Existia desde antes da fundação do mundo. E um dia Abraão, desculpa, não posso falar o nome. Esse camarada ouviu a voz de Deus e seguiu. O detalhe não era nada, ele só tinha que ter um filho e criar esse filho para a glória de Deus. Era o ministério do homem, não tinha que fazer mais nada além disso. Ter um filho e criar esse filho para a glória de Deus, para dar continuidade a essa fé. A aliança antiga era por imposição. O pastor falou, terça aqui, e nós estudamos lá sábado. Amanhã é nossa aula lá. E sábado passado nós estamos em Gênesis 17 falando sobre a circuncisão e as implicações dessa aliança. E é por imposição. Nasceu o descendente desse camarada que eu estou falando aqui, obrigatoriamente tem que marcar você o 8º dia. O homem. E não abrange a mulher não. A mulher era representada pelo marido ou pelo pai. Era uma aliança exclusiva, excludente, por assim dizer, e uma aliança obrigatória, necessariamente. E a alma, está escrito, a alma que não tiver a marca dessa aliança será extirpada do meio do seu povo. Eu, Deus falando, colocaria a minha face contra essa pessoa. Será obrigado. Nasceu com o sangue desse camarada, acabou. Você tinha que ser obrigatoriamente marcado com essa aliança de Deus. E a ideia de Deus era essa, que o cara criasse o filho dele para dar continuidade a esse propósito de Deus. Ok, é dessa família que viria Jesus, o nosso Salvador. É por isso.
Daí, um detalhezinho, a mulher dele era estéril. E quando Deus chama o cara já tinha 75 anos de idade. E a mulher 65. Os dois já estavam na terceira idade. E Deus fala que você vai ter um filho, você vai ser pai de multidões. E o cara acredita e segue. Doidão, já passou, já era para ter maturidade, né? Diz que o homem chega mais tarde, é com 54 anos de idade, o cara já tinha 75. E doidão, ele sai seguindo a voz de Deus, fala, vai peregrinar. Ele está pensando que era fácil, igual nossos irmãos vão pegar um ônibus, ou um avião, ou um carro próprio, não sei. Meu irmão, naquele tempo, cortando capim não, era cortando matagal na foice, no facão, rapaz, e caminhando ali, você imagina o trabalho que era aquilo. E ele vai. Bom, detalhe, ele tem esse filho, já com 100 anos de idade, 25 anos depois, e cria esse filho para a glória de Deus. Não vou dizer o nome do filho. Esse filho cresce para a glória de Deus, esse filho é marcado, e a promessa de Deus está sobre ele. Bom, o primeiro conseguiu cumprir seu papel, era só criar um filho para ser feliz. O filho continuou sendo servo desse Deus Altíssimo, do Pai. Esse filho casa com a mulher, por ironia do destino, era prima dele e também era estéril. Também era estéril. Aí ele vai orar para Deus. Eu não sei nem a palavra que usa lá, pelo menos na Bíblia que eu leio, na ARC, na Almeida Revista Corrigida, fala instantemente, instantaneamente, sei lá como é que foi. Não sei se foi uma oração rápida, não sei o que foi. Só sei dizer que Deus respondeu a oração dele e a mulher ficou grávida. Essa mulher fica grávida de gêmeos. A bendita mulher está vendo a barriga, o menino bate para lá, um bate para cá, bate para lá, bate os bebês dela, nem sabia que era menina ainda. Bate para lá, bate para cá, bate para lá, bate para cá. Ela vai orar a Deus de novo. Jesus, o que está acontecendo na minha barriga? Esses bebês não param quieto. Aí Deus vai falar com ela. Tem duas nações dentro do seu ventre. O maior servirá ao menor, porque a minha aliança é com o menor, é o mais novo. Aí lá vem, no dia de nascer os meninos, nasce um primeiro, e lá vem o outro grudado no calcanhar. O carinha era guerreiro, rapaz. O carinha era guerreiro. Ele queria sair porque queria sair primeiro, mas nem sabia que a promessa de Deus estava sobre ele. Se o infeliz soubesse disso, ele nem lutava tanto, ele deixava na mão de Deus. Deixava na mão de Deus, a promessa está sobre mim, então deixa na mão de Deus, vai acontecer no tempo certo. O tempo passa, os dois meninos crescem, o filho do anterior que eu citei, prefere o mais velho, mas a mãe foi quem falou, ouviu Deus falar que era um negócio era com o mais novo, ela já cuida melhor do mais novo, ela sabe que é dele que vai dar continuidade a essa herança aí, de Deus. E tem esse negócio ali, mas o erro humano é complicado. Esse negócio de prioridade com filho é barriga, viu? Quem estiver praticando aí, para em nome de Jesus, isso é um problema terrível. Tente minimizar esse negócio de prioridade. Minimize dentro de sua casa, pelo amor de Deus. Isso traz traumas terríveis, familiares. Graças a Deus, eu tenho meu irmão e nunca vi minha mãe chegar com algo para o meu irmão não ter para mim. Nunca vi a gente chegar em algum lugar e por mais que o meu irmão estivesse precisando, ela dizia, não vou comprar hoje. E falava com meu pai, se vira. Os dois é separado. Mas falava com ele, se vira, porque você vai comprar 2 pares de sapato. Ah, mas Andrinho não está, Andrinho sou eu. Andrinho não está precisando não, é só daqui, ó. Não me interessa. Vai comprar para os dois, porque se comprar para um, o outro vai ficar com o sapato velho aí. Não, vai comprar para os dois. Se não tiver com 2, não compra nenhum. E pronto, brinquedo era a mesma coisa, roupa era a mesma coisa. Graças a Deus crescemos e não vimos esse problema, não temos esse trauma, nos amamos, as pessoas olham assim, eita que irmãos unidos, graças a Deus. Meu braço direito está lá, agora na obra tocando e eu estou aqui. Para a glória de Deus, porque minha mãe teve esse cuidado. Então, pega a visão e quer cuidado. É porque está na Bíblia que é todo mundo certinho, não, que é tudo doido igual nós. Todo mundo errado, só tem um que é certo, é o que está chamando. Aí lá vem, mulher, o luta
lutador, guerreiro, mais novo, esquece o mais velho, vem o mais novo. Aí ele vai para a terra, o cara fez uma lambança na casa do pai dele, enganou o irmão, tomou a benção, fez uma lambança, ele com a mãe dele, fizeram uma lambança aí, o irmão mais velho queria matar, porque eu não disse que era problema, esse negócio de preferir é problema. Quase que o mais velho mata ele, porque o lambanceiro é assim, vaza. E o coitado tinha a promessa de Deus, ele só não tinha entendido isso ainda. Só vai entender mais na frente, lá no Val de Jabó, já está mais velho, já. Mas um dia entende, porque é um caminho. Quando ele diz segue, a gente entende que é um caminho. Caminho. Ninguém começa pelo final. Todo caminho você começa pelo começo, vai caminhando, vai até o meio para depois. Quem já nasceu andando aqui? Estou vendo a criança ali tentando dar os primeiros passinhos, né? Quem já nasceu andando aqui? Quer dizer, vai logo para a Indonésia lá, vai tomar o lugar do Buda. Que diz que é o Buda, ele já nasceu andando e falando. Na lenda. Então vai tomar o lugar de Buda, que já nasceu andando e falando aí. Porque eu não. E aí, queridos? Esse neto desse primeiro que foi chamado foi para uma terra chamada Padã Aram. O cara era romântico, viu uma menina pela primeira vez, uma mulher, prima dele também, coincidentemente, e era estéril também, diga-se de passagem. Parece que era um karma que seguia aquela família. E aí quando ele olha para ela, se apaixona, beleza, paixão à primeira vista. O tio, Deus devolve um pouco, porque com Deus é assim, nesse caminho, o que você faz, Deus te ensina que estava errado. Se você não aprende de um jeito, você aprende de outro. Aquela frase que não está na Bíblia, mas é verdadeira: se não vem pelo amor, vem pela dor. Se Deus não for glorificado na sua vitória, no seu sucesso, Deus vai ser glorificado no teu fracasso, na tua derrota, mas Deus vai receber a glória dele. Então preste atenção, quando ele vai para Padã Aram, ele repete o erro dos pais. Ele tem 2 esposas e o cara tem 10 filhos, entre com esposas e concubinas. O importante são os 10 filhos que ele teve. 10 filhos. Quando nasce um filho que Deus deu para essa mulher que era estéril, a mais amada, mano, eu sempre, às vezes, eu me entristeço com aquela fala dele pelos outros 10. Porque ele olha e diz: agora, quando nasce o 11º filho, ele olha para o sogro, olha para as esposas e diz: agora, Deus me deu uma família. Ou seja, os outros 10 filhos eram o quê, gente? Depois que nasce esse menino aí, o mais novo até então, ele diz: agora Deus me deu uma família. Aí você já sabe o que ia acontecer. Aí as pessoas pregam: e os irmãos daquele menino eram um demônio, os irmãos do menino vendeu o menino, e o menino é um santo, é um anjinho na boca dos pregadores. A menina é bonzinho. Então todo mundo igual já. Vamos falar o nome do homem, esquece. Então todo mundo igual o pai desse menino, passando a mão, né? Passando pano quente para ele. É um bibelôzinho nosso, a gente gosta muito dele. Mas é um menino do coração bom realmente. É um menino que aprendeu bem, que seguiu bem. E é sobre esse menino que eu quero falar hoje. Esse rapazinho que era bisneto do primeiro. Bisneto. Ele foi criado como se fosse o primogênito, sendo o 11º. Ele foi criado com todo o amor que o pai tinha para dar, com toda a pompa que o pai tinha para dar. Ao invés de dar para o mais velho, ele dava para esse moleque. E o molequinho foi ficando tupetudo, o molequinho foi ficando, né? Tem tudo, rapaz. O molequinho foi ficando, ó, narizinho em pé. O molequinho vai ficando narizinho em pé. E aí, mas o pior é que Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tinha um propósito especial na vida daquele rapazinho. Mas ele precisava descer. Vou falar um jargão antigo, pentecostal, raiz conhece. Descer na casa do oleiro. Ele precisava descer na casa do oleiro, um vaso quebrado, um vaso estragado, para subir um vaso novo.
Porque para você subir, primeiro você tem que descer. Bem-aventurados que choram, é a loucura que Jesus ensina. E esse caminho traz isso. Bom, e aí, um belo dia é preciso o pai, mesmo tendo mimado o carinha ficou tão tupetudo que o pai fala: rapaz, ele teve uns sonhos lá e foi contar. A lua, o sol e as estrelas se curvavam a mim, eu sou bozão. O pai fala: peraí, rapaz, quer dizer que até eu e sua mãe vai ter que se ajoelhar diante de você, rapaz? Aí também já está passando o limite, né, rapaz? Baixa a bola aí, meu irmão. Porque viu que o carinha já estava subindo demais. Isso aí, os irmãos pegou a asa, botou ele para dar o dourado dele. O pai, eu acho que talvez para aliviar, prepara uma túnica toda colorida, que era do primogênito, e bota no cara, mano. Não ajudou em nada, mano, mas era tudo trabalhar de Deus. Quando vai lá, os irmãos fazem uma coisa que não é humano, que é coisa desumana. Os caras venderam o próprio irmão como escravo. Tinha uns que queriam matar. Eu não falei que esse negócio de preferência, prioridade é problema? Tem gente que quer isso na igreja, quer ou não quer, pai? Para. É problema. É óbvio. Até Jesus tinha 3. No meio de 12 ele tinha 3. Não sei qual, Jesus tinha 3. Pedro, Tiago e João. Mas ele nunca disse isso para ninguém. Quando os caras já dizem: quem é o melhor aqui, quem é o mais tudo aqui, Jesus vai falar: vai, pá. Aquele que não ficar igual um menino desse aqui não pode entrar no reino de Deus. Quem quer ser maior vai servir todo mundo. Lava o pé de todo mundo igual eu estou fazendo aí, ó. Eu que sou Deus estou fazendo, quem é você, rapaz? Baixa a bola. Oxi. Aí, pessoal, presta atenção. Os irmãos venderam ele como escravo. Foi o diabo? Não foi, era trabalhar de Deus. Deus precisava moldar o menino. Deus precisava transformar o menino. Deus precisava mudar o coração do menino. O menino tinha promessa, o menino tinha chamado, o menino tinha ministério, mas o menino precisava crescer. E para crescer, Deus pegou esse que era a prioridade na casa do pai e colocou ele para ser escravo no Egito. Ser obrigado a trabalhar debaixo de chibatada. Ser tratado como escravo naquele mundo há mais de milênios atrás. Você imagina que a escravidão hoje é um problema, é um crime contra a humanidade, realmente é. Você imagina no tempo desse cara lá nos primórdios. Imagina, e Deus colocou ele lá, é aí que você vai ter que aprender. Ser escravo, para tirar esse mal que seu pai terreno te fez. O pai do céu precisou botar ele para ser escravo. E o pai terreno teve que sofrer a consequência de chorar ele, como se tivesse morto. Aprender. Não é semeadura, que planta colhe. É o caminho, irmãos. A gente tem que aprender. Hoje em dia é de outro. O detalhe é, Deus mudou tanto esse carinho, Deus mudou tanto ele, o coração dele, a mente dele, tirou a pompa dele, quebrou o nariz dele, colocou ele na prisão, para ser prisioneiro, acusado injustamente, humilhado lá na prisão. E depois de um tempo, que Deus é Pai, Ele tira de lá, Ele coloca como governador. Não é para exaltar a pessoa. Outro erro grotesco de crentes. Deus vai me exaltar, Deus vai lá. Deus vai te colocar ainda para ser escravo, você está precisando. Depois Deus vai te colocar na prisão, porque você está precisando também. Para só então você entender, quando os irmãos desse camarada chegou, o cara chorou. A perdão, que a gente só libera debaixo de lágrimas. Eu falo por experiência própria. Você urra igual cachorro quando está com dor. Você urra, porque a raiva sai para fora na lágrima, a ira sai para fora na lágrima, a dor, a vontade de vingança sai para fora na lágrima.
Você está com seu orgulho ferido e descarrega na lágrima aos pés de Jesus, chorando, babando como louco. Há perdão que só é liberado assim. Há perdão que não. Depois você passa por uma dessa, você vai implicar porque a pessoa não te saudou, porque a pessoa não olhou para sua cara, porque a pessoa fechou a cara para você. Você não liga mais. Você não liga mais. Você já passou por uma que você teve que perdoar de pai de choro. Você não liga mais para coisas pequenas. Você cresceu. E depois você chega em gente de 50, você vê esse rapazinho olhar para os irmãos e chorar de novo e dizer: meus irmãos, aquilo que vocês fizeram de mal, Deus transformou em bem. Aleluia! Deus me trouxe para cá, não era para me exaltar, não. Não era para me fazer o bonzão, que vocês tinham que se curvar diante de mim, não. Eu estava louco lá, naquele tempo eu era um menino, eu não sabia de nada. Doeu realmente o que vocês fizeram. Eu ouvi vocês falando que queriam me matar. Eu ouvi outro dizendo que era para me jogar na cisterna. Eu ouvi o outro dizendo para me vender para os escravos. Eu sei de tudo. Mas Deus queria obrar um livramento por este povo glorioso. Porque é uma promessa sobre vocês, meus irmãos. Enquanto vida eu tiver, eu vou cuidar de vocês. Eu vou sustentar vocês. Enquanto vida eu tiver, Ele fez isso porque Deus mudou seu coração. Ele entendeu que Ele não era a peça principal de Deus. Ele não era o quebra-cabeça de Deus. Ele não era a obra-prima de Deus. Ele era apenas uma peça do grande quebra-cabeça de Deus. Aleluia! Ele era só mais uma peça. Só mais um peão no tabuleiro de Deus. Só mais um. Quando Jesus diz: segue-me, é a primeira coisa que Ele vai nos ensinar. E quantas vezes nós repetimos na prova, vamos voltar a aprender de novo. O trenzinho teimoso é a gente. O trenzinho maldito que tem dentro de nós, que é o orgulho, que é a soberba. A gente começa a orar, se acha mais santo que todo mundo. A gente começa a jejuar, meu Deus, se eu passo de meio-dia, eu volto até 6 horas da tarde. Vixe, eu estou cheio de glória. Se o pastor só faz até meio-dia, Deus do céu, se o membro que jejua até 6 faz 24 horas, sonha. E o sonho profético, revelado, que o pastor só está fazendo até meio-dia, meu Deus. Sai daí, pastor, você não é digno. Porque o cara vira santo, mano. Se você evangeliza mais que todo mundo da igreja, você é melhor. Não é assim não, gente. Não é assim não. A primeira coisa que Deus vai te ensinar depois de segue-me, esse que está gritando. Não sou eu, pastor Braga. Pastor Braga é tão pecador como vocês, como esses camaradinhos tudo aqui que eu citei no livro sagrado, lá de Gênesis, a história. Quando você lê o livro de Gênesis, estou motivando você. Quem já leu, já sabe. Quem não leu ainda, levanta a mão. Livro de Gênesis, 50 capítulos, levanta a mão. Quem nunca leu? Ali, tem uma corajosa. Não tem vergonha não, gente. É normal, levanta a mão aí, em nome de Jesus. Quem nunca leu Gênesis todo? O primeiro livro da Bíblia, o primeiro. 50 capítulos, todo. Pronto. Vai ler essa semana. Amanhã, domingo, começa domingo. Não, começa logo amanhã mesmo. Começa amanhã. Se quiser começar logo é hoje. Chega em casa, 10 capítulos, não mata ninguém não, é só 5 dias. Pronto, vai. Quando você chegar lá, você vai ver tudo que eu estou falando aqui, é no meio da história, do baralhado de história lá, você vai entender o nome desses caras tudo aí. Todos eles, o que é que tem em comum comigo e com você? Tudo pecador. Mas esses que eu citei aqui, todos cumpriram. Todos chegaram no final. Eles conseguiram encontrar a porta estreita, que é difícil, que ela diz que poucos encontrarão, esses camaradas encontraram. Eles caminharam por esse caminho apertado, igual eu e você caminha. Normal, caindo e levantando. Pastor Braga já caiu, Pastor Braga levantou, Pastor Braga tentou correr, jejum, oração, é tentar cair. Tomou outro picão, pá, sai finalizando, o senhor regaça tudo. Aí o que me chamou, me segue e volta. Meu filho, caiu, né? Deu uma raladinha, foi? Tá
Tá bom, meu filho, tá bom, tem remédio aqui. Toma água da vida, olha. A palavra, isso, não tá deixando melhor, meu filho. É a vergonha. Como é que você cai de bicicleta quando criança? Você não levanta com a vergonha, é nada. É ou não é? É a mesma coisa. Cair diante de Jesus, meu irmão, Jesus está caminhando de boa. Você só tinha que olhar para ele, você inventa astúcia e você vai lá e cai. Parece que vai ser melhor do que ele está falando, vai devagar, você quer correr, ele está falando, vai por aqui, você fala, acho que aqui está um pouco melhor. Ô Jesus, acho que aqui está melhorzinho um pouquinho. É só olhar para ele, copiar os passos dele, a gente não erra. Não tem segredo, olharam para mim e foram iluminados. Quando ele diz segue, ele vai na frente. Aí não tem que olhar para A, obedecer o dele. O caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é apertado. Ou seja, é sozinho. Nessa caminhada é você, viu? Marido não salva esposa não salva marido. Eu vejo gente abandonando Jesus. A caminhada, deixou Jesus, não poder deixar Jesus. Jesus chamou seu marido, você, rapaz? Essa chamada segue-me, é pessoal. Amém? Oxê. Você pode ajudar, você pode motivar, você pode orar. Mas se a pessoa não quer nada, siga a sua vida. Siga a sua vida. Se cantarem para você, estou indo embora, a bala já está lá fora, vá com Deus. Cante de Roberta Miranda, vá com Deus. Devolva a afronta, vá com Deus. Eu vou continuar seguindo Jesus, eu não vou aleluia. Eu não vou abandonar Jesus. Se for de Deus voltar, volta com a vida e com as pernas. Volta. Se não for Deus proverá, deixa na mão de Deus, segue Jesus. O importante é Jesus, o bom é Jesus. Quem vai te dar a salvação é Jesus. Quem morreu na cruz com você foi Jesus. Tudo graças a Jesus. Cristo em cruz, a esperança da glória. Vocês estarem compreendendo isso. A primeira coisa que vamos entender é isso, que a primeira coisa que ele nos ensina é isso. Ele, sendo Deus, lembra que eu falei isso desde o início? Ele se encarnou, mas ele já era Deus desde o... Agora você imagina Deus. Depois você lê Gênesis, pode ser até contemporaneamente, só vou te pedir para ler 3 capítulos de Mateus, 1, 2 e 3. Eu chamo de a humilhação de Jesus. Olha para Deus ali. Olha para Deus eterno, todo esvaziado, como Paulo vai dizer. Age em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, o qual, sendo em forma de Deus, existindo na eternidade em forma de Deus, não é um pecador que nem eu e você, não. Vou pegar os assuntos que você está usando. Além de sermos pecadores falhos, temos a maldita síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Jesus era Deus e não julgou por usurpação ser igual a Deus, perfeito, imaculado, maravilhoso. Não é igual a você, não. Ele deixa de ser quem ele era, se esvazia disso para se tornar escravo de Deus. Perca da sua própria vontade. Como Deus, ele é soberano. Como escravo, ele obedece à vontade soberana do Pai. Como Deus, ele tem domínio próprio, ele vai para onde ele quer, ele faz o que ele quer, ninguém pode colocar limite neles. Mas como escravo, que ele assumiu a sua forma, ele é dominado, ele é controlado, ele é conduzido. Conduziu, o Espírito Santo conduziu ao deserto, e Jesus, cheio do Espírito Santo, e sobre a virtude do Espírito Santo, conduzido, andava completamente dirigido. Como é que a gente quer andar com a nossa própria cabeça? O nosso coração enganoso. Ele santo e perfeito se esvazia para se tornar escravo de Deus. A gente quer ser nós. Eu quero ser André Bryan, porque eu tenho minha visão, eu tenho meu pensamento. Está precisando ser escravizado um pouquinho, Está precisando de umas caluniazinhas, né? Mulher de Spotify tentar um negocinho aí. Está precisando, né, Feliz? Ir para a prisão, né? Está precisando, tá bom, peraí. Eu vou dar seu dourado até você entender que quem manda sou eu. A primeira coisa que nós vamos aprender é se esvaziar. Humildade.
A humildade não é essa pessoa que abraça, beija todo mundo, sai dentro do povão. Isso não é humildade não, gente. Não tem nada a ver. Tem gente que faz isso tudo aí e tem orgulho, tem soberba, tem prepotência. E a pior das piores das prepotências, do orgulho e da soberba que a Bíblia fala, é o orgulho contra Deus. Quanta gente que abraça e beija todo mundo, mas quando Deus fala é por aqui, não quer. Levando a serviço e falou, não faço. Esse é o verdadeiro orgulho. Há pessoas igual Saul. O povo está saindo, o povo está se afastando de mim. Deus falou, rapaz, você tem que esperar. Samuel falou, você vai ter que esperar até eu chegar. Não vai sacrificar até eu chegar. A galera está saindo, ele vai agradar o povo. Vem todo mundo, é o que aqui, para o Samuel não tinha chegado ainda. Ou seja, o carinha era humilde no popular, mas orgulhoso diante de quem? Deu a ordem, espere até eu chegar. Dane-se todo mundo. Eu quero ver Davi ali. Quer ir? Vá. Ou então Davi era mais bruto. Fala, ó, se alguém sair aí é para meter a espada, hein? Bora, fecha o circo aí. Quem está leal comigo aí? Fecha, fecha. Quem querer sair daqui do monte vai cair na espada. Porque está desobedecendo meu Deus. Bora, eu sou rei aqui dessa bagaça, não sou, rapaz. Oxi. Cara, vai falar isso, cara, é beleza. Ai, que pastor velho não sei o quê. De nada, rapaz. Vai lá, o camaradinha lá, os caras prendeu ele, a autoridade religiosa prendeu. Ah, não prega mais nome de Jesus. Bora, julga vocês aí, vocês os caras aí da lei aí, julga vocês, é melhor agradar a Deus ou vocês? Eu vou continuar pregando em nome de Jesus e ponto, rapaz. Humildade é você obedecer a Deus. Davi tirou a roupa, pulou, Mical. Rapaz, eu quero agradar a Deus, eu quero me humilhar diante de Deus. Davi às vezes parecia arrogante diante de pessoas, mas era humilde diante de Deus. A verdadeira humildade é obedecer a Deus. É isso que Jesus ensina. Humildade. Esvaziar, deixar de ser você, deixar de ser quem você é, para ser quem Cristo quer que você seja. E olha para mim, olha para o pastor, todos nós estamos seguindo Ele que nos chamou, é Ele. Ele que garante a sua caminhada. Se Ele diz segue-me, pode seguir. Às vezes você vai desesperar um pouquinho, o barco vai balançar, Ele chama para outra margem, bora para outra margem. O barco balança, nem todo mundo é igual a Eliseu. Eliseu podia cair chuva de canivete, o cara estava lá sentado de boa, estava nem aí. Eu vou cortar a cabeça, valha-me Deus, hoje, precisamos cortar a cabeça de Eliseu. O exército mais poderoso da época falou isso, o rei, milionário. Eliseu sentado, o Espírito Santo botou no ouvido dele, ele viu o cara falando. Ele olha para os anciãos e fala, olha aí, ó. Você viu o que o filho da assassina falou comigo? Ele quer cortar minha cabeça, mas sentado ele estava, sentado ele ficou na casa dele. De boa. Os caras Eliseu, certo? No outro dia de manhã não tinha um ancião dentro da casa de Eliseu, só tinha Jazi. De noite tinha um tanto de ancião dentro da casa de Eliseu. Eliseu fala isso, de manhã não tinha ninguém. Jazi abre a janela, meu Deus do céu, Eliseu, entra para dentro, fecha a porta. Tem exército, a casa está cercada. Você esqueceu de ontem? Eu não te falei que o cara ia falar isso, velho? Relaxa. Ô Deus, abre os olhos desse menino aqui para enxergar. Quando abre a porta, carros e cavalos em volta de Glória a Deus! E aí vem aquela palavra, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Com eles está o braço de carne, conosco está o Deus Todo-Poderoso. Ele que garante a sua caminhada, você que acredita.